Hoje o nosso tema é férias. Como sair de férias e a sua empresa continuar lucrando, essa é a ideia. Pessoal, uma reflexão para vocês. Vocês têm uma empresa? Tem certeza? Ou será que é a empresa que tem vocês? Estou te perguntando isso porque sair de férias num feriado prolongado, de verdade, gente, eu pago para não sair de casa. Eu fico aqui na minha casa, curtindo minhas plantas, curtindo meus cachorros, né? Tenho 2 e eu fico aqui curtindo meus 2 cachorros. Eu tinha 3, mas um faleceu esse ano, então agora ele já não está mais incluído nos meus feriados prolongados, só na saudade. Então agora eu fico curtindo os meus 2 cachorros aqui em casa quando é um feriado prolongado e tudo mais. Porque é muito ruim viajar com feriado prolongado. As estradas ficam cheias, tem sempre um bêbado que pode bater no teu carro, já pensou nisso? Os hotéis ficam cheios, todos os lugares ficam lotados, mesmo com a pandemia, tudo fica lotado. Dá a sensação de que não tem pandemia. Então, o melhor mesmo, quando a gente é empresário, é a gente poder sair de férias no momento em que a gente quer sair de férias. E esse é o tema. E não é a primeira vez que eu estou entrevistando pessoas, fazendo mentoria com pessoas, com empresários, e eu pergunto, empresário, quando é que você sai de férias? E essas as respostas. Tem gente que eu entrevisto às vezes, né, que vem fazer parte da mentoria, que faz mais de um mês que não tem férias. Um mês não. Faz mais de anos que não tem férias. Eu me lembro de uma pessoa que tinha um supermercado, ele não saía de férias há mais de 15 anos. O problema é que quando a gente monta um negócio porque a gente é muito bom naquilo. Então você gosta de costurar uniformes, como a Rosângela faz isso muito bem, só que aí você acaba se tornando a empregada do seu negócio. Você gosta de qualquer coisa que você goste de fazer, gosto de fazer pizza, monto uma pizzaria e me torno o empregado do meu negócio. E aí fica mais difícil tirar férias. Agora, prestem atenção no poder que as suas palavras têm. Quando você fala na padaria é impossível, você já criou a frase. E essa frase, o teu cérebro acredita nela. Então, tomem muito cuidado com aquilo que com que você fica falando. Porque quando você diz é impossível, o teu cérebro aceita isso. Não acredite em mim. Imagine você que está aí me assistindo um limão verde. Aí cortou aquele limão bem verde, ele tem a casca dura, sabe? Limão verde com a casca grossa. E aí você pega aquele limão e morde ele. Limão verde com a casca grossa e você morde os dentes. Aham. Sabe o que aconteceu agora? Você, até eu estou salivando. Você começou a salivar mais. Sim ou sim? Certeza, isso é neurolinguística. O teu cérebro, ele não sabe se aquilo que você está falando é mentira ou se é verdade. Eu falei do limão, você imaginou o limão e você começou a salivar mais. O teu corpo responde aquilo que você verbaliza. E quando você diz é impossível, você fechou, você selou, você colocou uma pedra. Então, se por um acaso acontecer uma possibilidade de você tirar férias, sabe o que isso vai significar? Vai significar que você estava errada, Patrícia. E pessoas não gostam de errar. Nenhum ser humano gosta de errar. A gente detesta errar. Algumas pessoas detestam mais que as outras, mas todas detestam errar. E aí, quando você fala é impossível e surge uma oportunidade, você começa a entrar em sabotagem. Porque senão, você vai ter que falar, realmente eu estava errado. É possível. Então, a nossa mente e todas as nossas ações e os nossos comportamentos, eles começam a se envolver em volta disso que o meu cérebro manifestou, que é impossível. E eu começo a entrar no processo de sabotagem para provar para você e para o mundo, né? Para um montão de gente que não vai pagar minhas contas, eu começo a provar para todo mundo que é impossível.
Entendem isso? Porque depois eu coloco a mão assim na cintura e eu falo, eu não tinha razão? Não falei para você, dona Carmen, que é impossível tirar férias na padaria? Eu te disse, dona Carmen, que era impossível. Então, gente boa, minha pergunta, ó, é sempre a mesma. O que é que você quer? Você quer ter razão ou você quer ter resultados? Porque se você quer ter razão, tudo bem. Mas se você quiser ter resultados, fica comigo. Fica comigo. Por quê? Pensamento gera sentimento, que gera comportamento. Anota, gente, anota. Isso muda a vida. Isso muda a empresa da pessoa. Tô te falando, anota. Pensamento gera sentimento, que gera comportamento. E à medida que você pensa que é impossível você sair de férias, você vai começar a se sentir péssima. Minha vida é essa mesmo, eu tenho que trabalhar todo dia até morrer. E aí vem todas aquelas frases bonitas que a gente ouve. Eu só vou descansar o dia que eu morrer. E enquanto não chegar o dia da minha morte, eu vou ter que ficar aqui trabalhando. Eu não aguento mais, eu tô cansado. Olha aí, só falando, né? Só falando. Então, quais são os sentimentos que você vai gerar em você? Pensamento gera sentimento, que gera comportamento. E aí, se você já está realmente de saco cheio, você está cansado, com o saco na lua, a primeira coisinha, a primeira virgulinha, o primeiro pozinho que aparecer na tua frente, você já está chutando. Você não tem paciência com a tua equipe, você não tem paciência com as pessoas que trabalham com você, você não tem paciência nem com você mesma, porque você está cansada e tudo origina lá no pensamento. Eu vou ensinar para vocês uma palavra mágica. Anotem, pessoal, pega o hábito de anotar quando vocês vêm para minha live, porque senão depois vocês esquecem. Esquecem. A palavra mágica, ela tem apenas 5 letras. A, I, N de navio, D de dado, A, ainda. Quando você usa essa palavra ainda, o teu cérebro, tchum, ele abre. Eu ainda não consegui tirar férias de 20 dias. Entende? O teu cérebro, né? E aí quando você fala ainda, tem uma parte dentro de você que a tua criança interna, ela fala, ups, ainda? Então significa que a gente vai tirar um dia, a gente vai sair de férias. Ai, que legal, que dia que é? Que dia que é? Porque um dia pode não chegar nunca. Então a tua criança interna quer saber a data. E aí você põe a data. E acredite em mim, se você coloca a data, você vai começar a tomar todas as providências que eu vou te ensinar. Você só não sai de férias se você não quiser. Se você continuar querendo ter razão. Eu vou te ensinar o passo a passo. Eu não estou aqui de brincadeira, gente. De verdade, eu tenho um tanto de coisas tão grandes para fazer. E eu estou aqui, eu escolhi estar aqui. Por que eu escolhi estar aqui? Para compartilhar com vocês como é que você faz para sair de férias. Eu não estou aqui para esconder o jogo, não estou aqui para falar as coisas com meias palavras, não estou aqui para proteger ninguém. Primeiro passo, eu pedi para você olhar o contrato do teu empregado. Você não vai sair de férias se você não começar a estruturar a tua empresa. Né? Então, quando você tem uma empresa e a tua equipe, as pessoas não têm registro em carteira, como que você vai sair de férias? De verdade, eu saio de férias, o pessoal que trabalha comigo, eles assinam meus cheques. E eu vou contar uma coisa para vocês, que eu não tenho vergonha. Às vezes eu assino o cheque e o banco devolve. Ele fala que aquela assinatura não é minha. Mas, quando a Gabi assina os cheques, todo mundo paga os cheques que a Gabi assina, né? E ela assina, ela põe a assinatura dela e está tudo bem, porque ela tem autorização e procuração para fazer isso. E eu já tive outras pessoas que também já trabalharam comigo no passado e que também tinham procuração para fazer isso. Carmen, você dá uma procuração para as pessoas assinarem um cheque? Meu Deus, claro, eu confio na minha equipe. Eu confio nas pessoas que eu contrato. A tua equipe realmente tem que ser registrada, tem que ser contratada.
né? Eu não falei para vocês que o primeiro passo para você deixar de ser refém da tua equipe é você sentar e escrever tudo aquilo que o teu colaborador faz, o teu empregado faz. Às vezes eu falo empregado e as pessoas falam, Carmen, não usa mais empregado. Gente, tá na lei. É empregado, empregador. Eu não estou falando empregado porque eu estou querendo menosprezar a pessoa. Não é disso que se trata. Está lá na lei. Empregado, empregador, CLT. É uma relação de trabalho que acontece entre o empregado e o empregador. Ninguém fala de colaborador, mesmo porque tem alguns que nem sequer colaboram, né? Ninguém fala de colaborador, de colegas, não é isso, né? Funcionário, e mesmo porque tem alguns que também não funcionam. O que a lei fala é empregado, empregador. Não estou falando nada de errado. Entrega o papel, né, para o teu empregado para que ele possa escrever tudo aquilo que ele faz. Senta com ele, faz uma reunião, conversa com ele, verifica onde é que pode melhorar, pede para ele refazer, acrescentar o que você conversou na reunião. Ele traz novamente, faz uma segunda reunião. Carmen, por que tanta reunião? Eu mesmo vou lá e faço, eu sei o que ele tem que fazer. Porque não é para você fazer. Você sabe o que ele tem que fazer. Quem tem que saber o que ele tem que fazer é ele. Então ele vai e vai preencher novamente, vai preencher novamente. Quando está pronto, cria-se um documento e a partir desse documento você pode desenvolver checklist, processo de trabalho para facilitar a vida das demais pessoas que inclusive virão para estar ocupando esse cargo também. É assim que funciona. Agora, para você sair de férias, e deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Pessoal, desde os meus 14 anos eu não tenho férias. Começou e não parou mais, né? Eu só saio de férias se for por 7 dias. 7 dias, ou seja, é aquelas férias assim, né? Faz as malas à noite, chega, joga as malas no meio da sala, deixa eu ver se eu adivinho, porque eu também já passei esse perrengue. E no dia seguinte tem que trabalhar, não deu tempo nem de abrir as malas da viagem, porque a gente compra aquele pacote, né? De 7 dias de férias, mais de 20 anos. Ah, que bonito, hein? Já faz férias, já faz 6 anos que não saio e fico 15 dias fora. Vocês estão lembrando a conta, né? Que se o seu funcionário fica saindo para fumar, fica saindo para dar uma voltinha, né? Se vai ter um intervalo de 20 minutos ao dia, equivale a 2 semanas de férias e mais um dia ou 2. 2 semanas e meia, né? Basicamente. Então, o teu empregado que sai fumar, que sai atender celular, que descansa um pouquinho ali ou aqui, você está dando para ele, além de um mês de férias, 2 dias, 2 semanas e 2 dias a mais. É bastante tempo, né? Olha, Josi, nunca tirei. Josi, para que você tem uma empresa então? Me fala. Então é melhor a gente começar a distribuir currículo, gente. Se não dá para tirar férias, vamos distribuir currículo. Aqui eu tenho mais algumas pessoas. Antes da pandemia, eu tirava, né? 3 períodos de 7 dias. O que são aquelas viagens que você vai, que você volta correndo, né? Vai, volta correndo. E que às vezes a gente mais cansa do que descansa. Placas visual, 10 anos em média. Gente, por que vocês têm empresa? Fala para mim, queria só entender. Perrengue, é isso? Já sei, vocês são os irmãos mais velhos na família de vocês. E aí, então, vocês se acostumaram a resolver os perrengues dos irmãos mais novos. É isso? Só pode ser. Só pode ser, gente. Rosângela, eu peguei 15 dias só uma vez em 30 anos. Meu pai do céu. Gente, férias é muito bom. Você sabe o quanto sua empresa cresce quando você está de férias? Tua empresa cresce muito, 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 muito. Viajo sempre, levo o celular e não desligo. Aí fica mais difícil ainda, né? Porque você não aproveita a viagem e não ajuda a sua empresa. Você não faz nem uma coisa e nem a outra. Aí fica bem complicado. Já passaram por isso? Eu já passei por isso. Eu já cheguei a fechar negócio lá na praia e atendendo celular e cuidando. Nananina não, né? 7, 15 ou 20 dias, mas precisa tirar férias, é verdade. Então, eu acho que não sei nem se é uma questão de maturidade ou não, mas é que realmente nós não fomos preparados para ser empresários. Desde criança, minha mãe sempre falou para eu procurar um bom emprego, me deu um curso de datilografia, né? Pagou para eu arrumar um bom emprego e não ter que trabalhar na fábrica.
Então, essa era a ideia. Ninguém nunca diz para a gente, vai lá e empreenda. É muito raro isso acontecer. E é muito raro alguém ensinar como é que se faz isso, né? Pessoal, cuidado com as coisas que vocês falam. Essa coisa de é impossível, as minhas dívidas são umas bênçãos. Porque alguém acreditou que você vai pagar. E se alguém acreditou que você vai pagar, por que você está falando mal das suas dívidas? Você deve agradecer as dívidas que vocês têm. Eu quero te lembrar uma coisa muito antiga e muito importante. O homem, ele não morre por aquilo que entra na sua boca, mas por aquilo que sai da sua boca. Isso não sou eu quem digo. Isso foi um dos livros mais vendidos do mundo, que se chama Bíblia, que é lá que está escrito isso. Então, eu acho que vale a pena vocês observarem o que vocês falam e comecem a colocar a palavra ainda. Ainda não tiramos férias de 20 dias. Ainda temos algumas dívidas. Ainda a pandemia não passou. Eu estou falando, eu ainda não tirei. Essa é a frase que vai mudar o jogo. Essa é a frase que vai mudar o jogo. Férias coletiva, pelo amor de Deus. Você tem uma empresa que tem você. Pensem comigo, vocês estão sendo os melhores empregados da sua empresa. É muito fácil para você tirar férias. Primeiro, você realmente precisa encontrar pessoas da tua equipe da tua confiança. Eu imagino que se você contratou, são pessoas boas. Essas pessoas, elas são boas, vão partir desse pressuposto. Agora é a sua vez de descrever as suas atividades. Isso mesmo. Pegar caneta, pegar papel, planilha, aquilo que for mais confortável para você. E escrever. Quantas? 120, 130, 150? Escrever de forma detalhada quais são as atividades que você, empresário, faz. Carmen, mas eu também vou ter que fazer isso? Não, claro que não. Só se você quiser sair de férias. Vai lá e escreve e detalha. E não adianta você escrever coisas do tipo, faço gestão financeira. Não serve para nada. O que você vai fazer com essa informação? Eu não sei o que é fazer a gestão financeira. Então, talvez você tenha que detalhar essa tarefa. Abrir os boletos do banco, relacionar os boletos numa planilha, colocar o carimbo, né, da data do pagamento, colocar na pastinha na data que ele vai ser pago, fazer a programação no banco desses boletos. Então, você vai escrever isso, todas as atividades que você desenvolve. Não adianta você falar assim, eu gerencio a produção. Serve para nada. Quero saber exatamente o que é que você faz. E aí, quando você coloca isso na planilha, linha após linha, vai ficar muito fácil você colocar na coluna do lado o que você vai pintar de amarelo, porque você não vai mais fazer. Entende? Você faz hoje, mas você não vai mais fazer. É muito simples, acredite em mim. Só que você tem que se esforçar, tem que fazer alguma coisa em relação a isso. Escreva lá, linha por linha, de tudo aquilo que sim você faz hoje na empresa. E aí você vai pintando de amarelo aquilo que você não vai mais fazer, ok? Você pinta de vermelho aquilo que você nunca nem deveria ter feito, né? Vermelho é aquilo que você vai passar amanhã para treinar alguém na sua empresa para fazer. Carmen, e essa pessoa, ela vai ficar com muitas atividades? Vai. E talvez você precise contratar, de repente, um estagiário para ela treinar e passar as atividades dela. Talvez você precise contratar um menor aprendiz, uma pessoa auxiliar, porque essa pessoa vai ficar, sim, com muitas atividades. Mas você não vai passar todas de uma vez, porque você não vai sair de férias amanhã, mesmo porque tem pandemia. Talvez você saia de férias quando? Daqui a um ano? Então, as suas férias daqui a um ano, para você não ter que levar o celular e deixar ligado, começa hoje. Escreve tudo o que vocês fazem, sempre com verbo de ação. Não adianta colocar, gerenciou a produção. Não, você tem que marcar exatamente o que você faz. Porque aí, quando você começar a treinar alguém para fazer o que você faz,
Por exemplo, você não vai pedir para a pessoa pagar o boleto no banco se ela nunca pagou. Mas talvez você peça para ela abrir todos os boletos, separar, pintar de amarelo a data do vencimento, guardar na pasta. Depois você ensina ela a colocar na planilha para você. Depois ela começa a controlar e te entregar prontas as contas que vencem no dia. E aí você começa a pedir para ela fazer a conciliação bancária dessas contas. Você vai pedindo aos poucos, entende? Ela nem percebe que ela está sendo treinada para uma outra função. E ela nem percebe o quanto ela está crescendo na tua empresa. E aí, quando você já passou uma grande quantidade de tarefas para as pessoas que trabalham com você, talvez você precise contratar alguém, uma estagiária, alguém para essa pessoa estar treinando. E quem vai fazer o processo de seleção dele, dessa nova pessoa, é a própria pessoa. Mas neste momento, esta pessoa, ela já está extremamente motivada. Por que que ela está motivada? Porque ela está fazendo coisas importantes. As pessoas querem fazer coisas importantes. E a partir do momento que você tem mais tempo livre, você vai fechar novos negócios, você vai procurar novos fornecedores, você vai procurar novas oportunidades. Você não vai ficar sentado na cadeira. Mas aquilo que você faz não é algo que você vai precisar fazer sempre. Se você deixar de procurar novas oportunidades e estiver de férias, está tudo bem. A empresa continua funcionando e continua lucrativa. Mas que nem, por exemplo, o marido de uma aluna minha, ele é mecânico. E ele montou a empresa dele porque ele é um mecânico extremamente especializado em umas máquinas importadas da área têxtil, algo assim, né? Ele não confia as máquinas da empresa dele em ninguém. Só que a empresa dele cresceu. O mês passado eles já começaram a abrir a segunda empresa. Como é que ele vai continuar se ele for mecânico? Ele fazia bate-volta do sul do país para São Paulo para visitar fornecedores e coisas assim. Chegava de manhã, voltava de tarde. Porque ele tinha medo que as máquinas tivessem algum problema mecânico. Ele não saía de férias. A minha aluna tinha que sair de férias sozinha. Já viram isso? Ela tinha que pegar as crianças, sair de férias, porque ele não saía de férias com ela. Porque ele ficava chocando as máquinas. Só que antes dele ser dono da empresa, ele não foi mecânico de alguém? Ele não foi mecânico de uma empresa que confiou nele? Ou seja, existe gente boa. Não é todo mundo que a gente não pode confiar. Não é todo mundo que sai pirraçando. Existe sim gente boa. Um dia ele foi mecânico de outra empresa. E foi muito engraçado que ele encontrou o chefe dele, né, o antigo chefe dele falou assim, e aí, você continua sendo mecânico? E ele falou, continuo. O chefe dele falou, mas agora você é empresário, como assim você continua sendo mecânico? Aí ele ficou com vergonha, né? E eu sei que agora ele já não é mais, porque ele está treinando pessoas para ocupar o cargo dele. E um treinamento leva tempo. Só que se você tem na cabeça de que é impossível você treinar alguém para fazer aquilo, que aquilo é muito difícil, eu te pergunto, o que é que vai acontecer? Não vai dar certo, porque você já vai contratar uma pessoa que vai dar errado, e aí a pessoa dá errado, e aí aquilo realmente acaba se tornando impossível, né? Eu tenho uma aluna que ela tinha o seguinte problema, ela, na verdade, é uma cliente minha, né? Eu trabalhei com eles há algum tempo, justamente fazendo esse trabalho que hoje eu faço online, presencial. E a dificuldade dela era de contratar comprador. Ela contratava o comprador e mandava embora, porque eles não davam certo. Porque um comprador não conseguia acertar de comprar a xepa da feira. Era um restaurante muito grande, mais de 50 funcionários, e ela achava que ela economizava. Então, ela sempre punha um defeito no comprador, porque quem fazia compras era ela. Então, ela tinha tanta necessidade de autoestima, de falar que ela era a melhor pessoa para fazer compras, que nenhum comprador nunca prestava. Já viram um caso assim? Pois é. Contratava, mandava embora. E aí, quando a gente começou a analisar a descrição do cargo dela, as atividades dela, estavam todas relacionadas com compra. Aí eu só acrescentei uma linha.
Treinar o comprador a fazer correto. Só isso. Com essa linha que eu acrescentei nas atividades que ela tinha para fazer, ela começou a ser obrigada a treinar e montar uma agenda e fazer com que ele desse certo. Porque essa passou a ser a responsabilidade dela. O seu papel, empresário, não é ficar pondo defeito no seu empregado. O seu papel é fazer com que ele dê certo. É fazer com que ele dê certo. É acompanhar, é estar ao lado dele. Esse é teu papel, fazer com que ele dê certo. Até que chega um determinado momento, ele alça voo e tá tudo bem. Ele pode alçar voo na tua empresa, ele pode alçar voo em outras empresas, ele vai embora e tá tudo bem, não tem problema algum. Porque o importante é o que é que ele faz enquanto ele está na sua empresa. Não é o que, né? Enquanto ele está na tua empresa, ele precisa anotar as atividades dele, criar os processos para você. Porque se ele tem as atividades anotadas, se você tem os processos anotados, o dia que ele for embora e você contratar outra pessoa, ele mesmo treina. Ele mesmo treina outra pessoa. Se ele é uma pessoa que realmente você escolheu, uma pessoa que tem caráter, uma pessoa que tem valores, ele não vai falar, eu estou indo embora, quando? Amanhã. Ele não vai fazer isso, né, gente? Não vai fazer. Aí ele vai falar, olha, Carmen, eu estou indo para uma oportunidade, assim, 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 numa empresa, o que você acha? Ah, é uma boa empresa, pode ir, tá tudo bem. Quanto tempo você me dá? Ah, eu estou pensando em pelo menos 15 dias, treinar alguém, e aí ele mesmo me ajuda a selecionar uma pessoa e a treinar uma pessoa. Esse é o tipo de pessoa que a gente quer contratar. Você vai precisar, talvez, dependendo da complexidade do teu negócio, aproximadamente em 1 ano você consegue treinar a tua equipe e estar de férias sem ter o celular. Isso não significa que você não saia antes. Você vai sair antes. Porque você não vai sair de uma vez, 1 mês de férias para a Europa e ninguém consegue falar com você que é outro fuso horário. Não. Talvez você saia 1 semana e aí você vê como é que a tua equipe está se comportando, você faz um monitoramento dela. Depois talvez você saia 10 dias e aí você acompanha como é que está sendo o resultado da tua equipe. Talvez você saia 45 dias, né? E aí você vai aumentando assim aos poucos. Não vai querer sair de férias de uma vez, porque aí o pessoal surta e aí você vai pôr a mãozinha na cintura e vai me falar, pois é, Carmen, eu tinha razão, eu estava certa. É impossível sair de férias. Não faz isso. Não dê tiro no teu pé. Primeiro passo é você escrever todas as suas atividades. Acredite que é assim que funciona. E daí você vai pintar de amarelo o que você não vai mais fazer e vai começar a trazer outras pessoas, né, para estar desenvolvendo aquelas atividades na sua equipe. Tudo de uma vez? Lógico que não. Primeiro as mais simples e depois as mais complexas. As mais simples, as mais complexas. Você vai pintar de vermelho aquilo que você nunca nem deveria ter feito. Nunca. Que não é seu papel. Essas você já vai passar amanhã mesmo. E aí você vai começar a acrescentar, e aí que tem o grande pulo do gato da lucratividade, do crescimento da tua empresa. Você vai acrescentar coisas que você sabe que você tinha que fazer e que você não faz. Lá você vai colocar aquela parte que você está empurrando com a barriga. Abrir novos clientes, aprender como funciona o Instagram para fazer divulgação, começar a desenvolver uma nova linha de produtos, buscar novos fornecedores. Aí você vai começar a colocar coisas em verde que você não faz e que empurra com a barriga. Então, a tua decisão de cargo vai ter o verde, das coisas que você ainda não faz, o vermelho, do que você nunca deveria ter feito, que você já vai se livrar dessa bagaça amanhã, e o amarelo, que não dá para fazer mágica do dia para a noite, que você vai passando aos poucos para as outras pessoas fazerem. E aí, então, você vai começar a tirar isso da tua decisão de cargo e colocar isso para a tua equipe. Alguém da tua equipe. Carmen, mas eu não confio em ninguém da minha equipe. Tá ruim, hein? Quem é que trouxe as pessoas para sua empresa?
Como foi? Elas caíram aí dentro? Jura? Entraram pela chaminé que nem o Papai Noel? Foi isso que aconteceu? Como que elas entraram? Aí, cuidado, não me venham falar que foi indicação, que é parente, que vocês não conseguiram falar não e tal. Por quê? Vocês são os responsáveis pelas suas empresas. Vocês sabem disso, né? Então, vocês são os responsáveis. Vocês permitem que essas pessoas entrem. E o que mais é comum eu escutar são os quiprocós que acontecem quando a gente acaba trazendo pessoas indicadas, parentes, e eu não estou dizendo para não contratar parente, eu estou dizendo para você avaliar se realmente essa pessoa tem o perfil da vaga que você tem. Porque às vezes você resolve trazer a tua irmã para trabalhar com você. Eu fiz uma live de mentoria que foi exatamente isso. A mãe tanto pediu para o filho que tinha uma empresa prosperando, indo super bem, que contratasse o irmão. Sabe aquele irmão que não para na empresa, que já estava desempregado há bastante tempo e que atuava numa área completamente diferente da empresa do irmão. E aí ela contratou. Se você assistiu essa live, você sabe do que eu estou te dizendo. Ele contratou. Só que o cara não ia. Ele chegava atrasado, ele não pegava as coisas para fazer, ele ficava respondendo na frente dos empregados, tipo, ele era o irmão, então ele achava que eles continuavam sendo irmãos. E são irmãos, mas ali tem uma relação profissional. Um é o dono da empresa, o outro é o empregado. Tem diferença? Claro que tem diferença. Claro que tem diferença. O dono da empresa paga o salário, o empregado recebe o salário. Tem diferença. Ah, e aqui nós somos todos iguais. Aqui nós somos uma família. E quando você for mandar embora? Como é que você vai fazer? Quando você for aplicar uma advertência? E quando você for aplicar uma suspensão? Tem ex-família? Eu tenho um aluno que a mãe não fala com ele. Simples assim. Por que a mãe não fala com ele? Porque ele mandou o irmão embora. Ele contratou o irmão para cuidar de uma das lanchonetes dele. O irmão não aparecia para abrir a lanchonete, dava nó em pingo d'água. Pois é, gente. Pois é. Os cuidados que a gente tem que tomar quando a gente contrata alguém da família é que se você precisar mandar essa pessoa embora, você vai continuar se encontrando com ela nos enterros, nos casamentos, nos natais, em algum lugar você vai encontrar com ela. E nessa live, especificamente, eram 2 irmãos. E aí o irmão dele veio para trabalhar sem ter experiência nenhuma no negócio. E ele achava que tendo o irmão por perto, tal, que ele ia poder confiar, o irmão aprontava mais do que o pior empregado que tinha lá dentro. E ainda ficava enfrentando ele, discutindo. Aí fica aquela situação. Se a sua empresa começa a crescer, aí você vai para a Disney. Mas o teu irmão que você contratou para ser operador de máquina, ele ganha R$ 1.500. Ele não vai conseguir ir para a Disney. Porque ele ganha R$ 1.500. Ele tem horário para entrar, horário para sair, tem férias. Você não tem horário para entrar, nem para sair, nem tem férias. Você corre risco trabalhista. E aí eles tinham filhos quase que da mesma idade. Eu ainda falei para ele. Aí quando você for para a Disney, você vai trazer o quê? Um chaveirinho para o seu irmão? Como é que vai ser isso? Você vai trazer um bonezinho do Mickey para as crianças? A situação começa a ficar complicada, porque neste momento eles se dão conta de que eu trabalho na empresa do meu irmão e que eu não sou o meu irmão. E isso não é fácil, isso não é fácil. Nós temos muito mais facilidade para que a gente se sabote e dê tudo errado do que ter sucesso. Nós não somos criados para ter sucesso. Alguém fala para você, nossa, como você está bonita hoje. Ah, não, é assim mesmo. Ah, é porque a blusa é nova, sabe? Alguma resposta se arruma. Nossa, mas que carro bonito. Ah, mas o IPVA dele custa uma fortuna. Nossa, que carro bonito é esse? Eu não vi o carnê que eu tenho para pagar. A gente tem uma mentalidade para desclassificar o sucesso que nós temos e que nós conquistamos. Vocês são empresários, vocês dirigem a empresa de vocês. E quando vocês enchem a empresa de vocês de família,
Confunde tudo, gente. Confunde. Enche de amigo, confunde. Você traz a tua melhor amiga de escola para fazer com você. Só que aí você está crescendo, buscando novos clientes, abrindo filiais, viajando para outros países. E ela está ali trabalhando. Como é que fica, né? Parte do motivo pelos quais vocês não saem de férias é esse. É esse. É vocês não aceitarem que sim, vocês são os donos e que vocês podem sair de férias. É vocês. Eu posso ensinar como é que faz. Mas olha, quantas pessoas das que estão aqui vão de verdade fazer o que eu estou falando para fazer? Porque por mais que eu ensine, eu posso te levar para beber água, mas eu não posso te botar água dentro da tua boca. Entende? Eu posso levar você até o rio, mas colocar água na tua boca eu não posso. E aí, existem coisas entre você saber o que tem que fazer para tirar férias e de verdade você conseguir. Porque você está ali com todo mundo, trabalhando junto, forte, pesado, ok. Só que as pessoas estão em diferentes momentos da vida. Eu também já fui empregada. Eu fui balconista de papelaria. Aliás, na minha carteira vinha escrito auxiliar de balconista, imagina. Nem existe essa profissão. Mas é o que vinha escrito na minha carteira para não me pararem o piso da categoria. Então lá estava eu tenho a carteira auxiliar de balconista. Durante 4, 5 anos eu trabalhei nessa papelaria. E trabalhei em tantos outros lugares, recepcionista, telefonista, auxiliar de escritório. Eu tive vários patrões e eu sou muito grata a cada um deles. Foi graças a todos esses patrões que eu tive que eu consegui pagar minha faculdade. Eu vendia sanduíche para complementar, né, para poder pagar a faculdade. Vendia sanduíche, vendia camiseta, vendia tênis, vendia absolutamente tudo que passasse na minha frente eu estava vendendo, né? E ainda assim era muito difícil. E foi assim que eu terminei minha faculdade, foi assim que eu pedi a conta na empresa onde eu trabalhava e montei a minha própria empresa. Eu tenho empresa desde 1992. Eu não comecei ontem. Eu sou aquela que mais erro cometeu. Eu sou aquela que fazia absolutamente tudo errado. Eu sou aquela que não atendia contador porque eu tinha medo, porque eu não entendia o que ele falava. Sou eu sou aquela que ia fazer empréstimo no banco, maior perrengue, e o gerente do banco vinha e me mandava assinar um monte de coisa para dar o empréstimo, eu saía de lá com Eplim, vida capitalização, não sei o quê, um monte de produto que ele me empurrava, me vendia, e eu achava que era assim, que eu tinha que fazer isso para poder ter o empréstimo, para poder pagar as contas, vendia o almoço, pagava a janta, né? Porque ninguém me ensinou a ser empresária. E aí eu fui aprendendo e comecei a desenvolver, né, também essa habilidade de orientar os empresários. E eu aprendi muito com os meus clientes, porque eu olhava e eu falava, nossa, eu achava que isso acontecia comigo. E aí eu fui percebendo que isso acontece com todo mundo. E aí eu comecei a perceber com todos os clientes que eu fui atendendo que isso acontece com o Brasil inteirinho, inteirinho. Porque nós temos realmente essa cultura de que nós temos que trabalhar duro para conseguir algo. Nós temos que suar. Gente, não, você só precisa correr riscos, que é o que você já faz. Quando você coloca o dinheiro na caderneta de poupança, você não corre riscos, mas não ganha nada, né? Quando você aplica em bolsa de valores, monta uma empresa, você corre riscos altíssimos. Consequentemente, você tem que ganhar. O empregado, qual é o risco dele? Zero, zero. Porque se nada der certo, ele perde o emprego, ainda recebe seguro-desemprego, multa de fundo de garantia, aviso prévio, o risco dele é zero. Vocês são empresários, vocês são quem tem o risco mais alto. Por isso, vocês são remunerados. Mas se vocês insistem em querer continuar achando que aqui todo mundo é uma família e nós estamos... Tudo bem. Tem problema nenhum. Estou te ensinando a forma correta. Acredite em mim. Você vai descrever, as pessoas vão crescer, a sua empresa fica organizada, todas as pessoas vão ficar muito felizes em desenvolver tarefas mais importantes. Ninguém gosta de ficar fazendo uma tarefa sem importância.
Ninguém gosta. Ninguém gosta de fazer um trabalho que não acrescenta nada na sua vida, nem no universo, de modo geral. Não agrega. Então, quando você começa a passar atividades importantes, treinar a pessoa com segurança, ai, Carmen, mas ela vai embora. Sim, mas a cada atividade que você passa, você pede para ela escrever o processo. Como é que ela faz? Entende? E daí você vai ter um caderno cheio de processos que talvez, se a pessoa tem habilidade, ela vai passar por uma planilha, vai passar por um computador e você vai ter todos os processos do que você faz para que você possa treinar essa pessoa. Para quê? Para que o dia que ela vai embora, você a substitua. Ai, Carmen, mas ela vai embora da minha empresa? Ela vai embora da sua empresa. E tá tudo bem. Nem você não quer alguém que fique lá morrendo na tua empresa. Então, vocês precisam que as pessoas escrevam o processo daquilo que elas fazem. E você vai treinando as pessoas, sabendo que elas vão embora um dia. E como você já sabe, porque eu tô te avisando que elas vão embora, vocês vão treinar e deixar todo o processo escrito e organizado, porque elas vão embora. E aí, então, você vai ter muito mais segurança para sair de férias. E comece já a fazer uma limpeza na forma que você fala. Quando você diz é impossível, o teu cérebro está ouvindo. Pensamento gera sentimento, que gera comportamento. Vamos trocar o impossível por ainda. Eu ainda não consegui tirar férias, mas eu vou conseguir sim tirar férias, né? Essa é a ideia. Quero mudar a minha realidade. Ainda vou conseguir. Você já está mudando a sua realidade. O fato de você estar aqui nessa live é porque você já está mudando a sua realidade. Acredite em mim. Estou de férias e aproveitei para aprender algo. Que legal, que bom que você está de férias. Bastante gente ainda, adorei. Tá cheio de ainda. Uhul! Valeu a pena estar aqui com vocês. A Lilian perguntando se eu tenho empresa de agência de empregos. Tenho também. Uma das minhas empresas, a primeira que eu abri, é justamente uma consultoria nessa área, né, de empregos. Mas faz tanto tempo que eu não vou lá, gente, o pessoal toca super bem. Nunca mais coloco parentes para trabalhar, dá muito trabalho. É verdade, gente, é confuso depois. Não são todos, mas você tem que ter critério com quem você contrata. Pior experiência que eu tive foi contratar uma prima. Olha aqui a Maria falando. Gente, não sou eu, hein? Não sou eu. Estou aqui me despedindo de vocês. Mas, gente, já assina, coloca lá as notificações, clica no sininho do YouTube, porque assim, sempre que tem um vídeo novo falando de um assunto importante, vocês vão receber, ok?